Estratégias reprodutivas de plantas, ou seja, polinização. A polinização, ela é uma etapa muito importante para a reprodução das plantas, pois é pelo transporte dos grãos de pólen do órgão androceu para o gineceu que ela acontece. Vocês viram na aula passada a estrutura de uma flor, onde existe os órgãos masculino e o órgão feminino da planta, da flor, né? Então o androceu, ele é lá onde é produzido o grão de pólen, lá nas anteras, né? Que quando amadurecem, o grão de pólen é liberado para o gineceu, que é a parte feminina da flor. Aí, quando isso acontece, existem os agentes polinizadores, né? Que convivem nesse ecossistema e têm um papel muito importante nessa etapa. Esses polinizadores podem ser o vento, a água e os animais. Então, para isso acontecer, né, o processo da polinização, tem que haver uma interação entre planta e polinizador. Então, nós vamos ver aqui o primeiro exemplo, que é o vento. O vento é o polinizador, né, das flores pouco vistosas. O que isso quer dizer? Das flores pequenas e pouco coloridas. Elas não possuem perfume e nem possuem néctar, né, que é aquela parte com glicose adocicada que atrai os outros animais. Outra interação entre planta e polinizador é do morcego. O morcego, ele prefere as flores brancas que se abrem durante a noite. Elas não possuem perfume, ou então o perfume dela é desagradável, e possui bastante néctar, né? Porque o interessa para ele é o néctar, para se alimentar. Outra interação interessante é da abelha. A abelha é mais seletiva. A abelha é uma das principais polinizadoras. Ela escolhe flores pelas cores, assim como as borboletas e o beija-flor. Só que as abelhas, ela prefere as amarelas. As flores amarelas e as flores azuis são as preferidas. E de preferência com muito perfume e com muito néctar. Então, a abelha é bem seletiva e ela é uma das principais polinizadoras desses tipos de flores. O beija-flor, ele prefere as flores vermelhas e laranjas. Observe que pelo bico dele ser bem comprido, ele tem as flores, né, que ele gosta de polinizar, que tem um cone, né, onde ele pode introduzir o bico dele para capturar o néctar. O papel desses polinizadores, ele é de grande importância para que aconteça a reprodução nas angiospermas que possuem flores, né? Então, todas as plantas que possuem flores, elas precisam do vento, das abelhas, das borboletas, dos insetos no geral, né, que se alimenta de néctar, do beija-flor, né, do morcego, para poder acontecer a fecundação, porque essa fecundação só acontece com a polinização, porque as plantas não podem ir buscar, né, o pólen. Então, esses polinizadores têm esse papel fundamental nessa parte de reprodução das flores. Aí, tem dois tipos de polinização. Você pode observar na imagem já que tem aí a polinização cruzada e a autopolinização. A autopolinização, ela é realizada pelas hermafroditas, as flores que têm as duas partes, gineceu e androceu, né? Então, elas se autopolinizam. As polinizações cruzadas são as feitas pelos polinizadores, como eu já expliquei anteriormente, né? Os polinizadores, quando vão se alimentar de néctar, fica de flor em flor e aí ele poliniza, levam os pólens para o gineceu e aí vai fecundar a flor. Na autopolinização, como eu falei, lá já existe o androceu e o gineceu junto e aí acontece a autopolinização, o que não é muito vantajoso para a planta, para a flor, né?
Por quê? Porque não vai ficar aquela mesma espécie o tempo todo. Se você fizer a polinização cruzada, existe um fator bem positivo aí. Qual é esse fator positivo, né? Então vamos à pergunta, né? Posso perguntar qual é a vantagem da planta que tem autopolinização dificultada? Primeiro vamos entender o que é autopolinização dificultada, né? Por exemplo, as flores que são hermafroditas, né, que possuem gineceu e androceu, que fazem autopolinização, elas dificultam quando o amadurecimento do gineceu e do androceu, eles são em períodos diferentes, né? Tem plantas que fazem isso, amadurece o gineceu antes do androceu e o androceu depois do gineceu. E aí não acontece a autofecundação. Faz isso de propósito, para quê? Para que os polinizadores cheguem até ela e fecunde. Porque assim, né, com a polinização cruzada, é que vai acontecer uma variação genética. Essa variação genética, ela aumenta a diversidade de espécies. As espécies tendem a ser variadas se houver a polinização cruzada. Então, algumas flores dificultam a autopolinização, né? Porque elas querem uma vantagem, elas querem uma variação de espécies de flores bem diversificada.